Fala aí, meus amigos palmeirenses, trazendo aqui pra vocês as novidades do nosso Verdão. Segunda-feira agitada, cheia de novidades no Palmeiras. O Alan realmente vai assinar com o Manchester City. Vou trazer aqui todos os detalhes dessa negociação. Parece que vai ser 40 milhões de euros ou 40 milhões de euros mais bônus. E esses bônus aí vão ser cerca de 5 milhões em bônus, totalizando 45 milhões de euros. O Palmeiras vai vender também o terceiro goleiro Kaique para o Sporting de Portugal por 4 milhões de euros. O Palmeiras pagou 5 milhões de euros no Carlos Miguel, então eu acho que foi uma boa venda. E também o Palmeiras está trazendo um novo goleiro. Vou mostrar tudo aqui para vocês. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal para ver notícias do Palmeiras todos os dias. Deixa o like aí também, beleza? E vamos nessa aí comigo, ver todas as notícias do Palmeiras. Vamos falar do Alan? Quer falar do Alan ou primeiro do goleiro novo? Então vai, o goleiro. Ó, Quem é? O Palmeiras fechou com Bruno Bertinato, tá? Goleiro de 28 anos que estava na Portuguesa aqui de São Paulo. Contrato até o final do ano. A contratação do Bertinato foi uma espécie de um pedido da Abel Ferreira, porque com a saída do Kaique, que o Bruno Andrade pode trazer detalhes, está sendo negociado com o Sporting de Portugal, ele queria um terceiro goleiro com experiência. Então, o Bruno Bertinato, ele chega com esse status ao Palmeiras. Lógico, é um terceiro goleiro. Não é o Marcelo Lomba o segundo, o Carlos Miguel o primeiro, não vai mexer nesse status. Mas ele chega com esse status de experiência, um jogador que pode agregar no dia a dia, no treinamento e tudo mais. Então ele chega o contrato até o final do ano. Palmeiras e Portuguesa estão fazendo um acordo ali, né? Porque ele tinha um contrato com o Portuguesa também até o final do ano. Até o final desse ano só? Até o final deste ano só, um contrato curto. Curto. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa história, se ele pode ficar pro ano que vem, fazer um acordo com a Portuguesa. Mas a princípio é um contrato até o final desse ano. Não, é o contrato até o final desse ano. E aí ele chega com esse status de terceiro goleiro, é um cara que já tem passagem pelo futebol europeu, e chega para ser reserva. Mas o Palmeiras até mexeu um certo movimento estranho, diferente para mim, porque eu achei que o Palmeiras ia dar um jovem, até uma oportunidade para o jovem da base do Palmeiras, não fugiu o nome dele, que hoje ele é quarto goleiro. Achei que ele ia dar essa minutagem ali, dar uma espécie de promoção, mas aí contrata um novo terceiro goleiro para deixar o setor bem reforçado, né? Enfim, deve ser anunciado em breve, ele só deve ser anunciado ainda nessa semana, tá? Inclusive, entre hoje e amanhã, a expectativa da diretoria do Palmeiras. Você sabe quantos anos ele tem? 28 anos, goleiro. 28. Não é tão experiente assim também, né? Goleiro jovem, na teoria. Para um goleiro, quando a gente pensa nessa posição, um cara que ele vai maturar ali para os 32, 33 e vir seu auge técnico, né? Tá chegando no auge agora. E enquanto isso, o Kaique mesmo negociado, Bruno. É isso, mas antes, em relação ao Bruno Bertinato, tenho aqui algumas curiosidades bem interessantes dessa negociação. Quem participou dessa negociação e usou essa expressão, essas palavras, o negócio durou 30 minutos. Foi muito fácil de resolver com a Portuguesa, foi tão fácil também para resolver com o Palmeiras, não houve ali grandes obstáculos. A negociação foi simples, foi fácil, durou os tais 30 minutos, e era um jogador que o departamento de scout do Palmeiras já vinha observando. Essa possibilidade de negociar o Kaique, e ela de fato foi concretizada. Já explico um pouco mais sobre o Kaique. A ideia do Palmeiras, conforme trouxe aí o Felipe, era trazer um jogador mais experiente, e naturalmente depois, eu estou tentando confirmar aqui se há algum tipo de pré-contrato para uma eventual extensão de contrato, ou se isso vai ser resolvido somente na hora, tipo, chegando em dezembro, janeiro, sentado zero para conversar, ou se há algum modelo de pré-contrato, de uma pré-negociação. Mas para já isso, contrato até o fim do ano, negociação fácil, vem para ser o terceiro goleiro, enfim, no lugar do Kaique Felipe. Informação que nós trouxemos na semana passada, essa negociação em andamento entre Sporting e Palmeiras. Ontem o furaço do Vinícius Nicoletti, nosso parceiro, que traz a negociação fechada e os valores. 4 milhões de euros, mais ou menos 24 milhões de reais na cotação atual. O Kaique já é um velho conhecido aqui do futebol português. Nas últimas 2 temporadas, primeiro empréstimo farense, de Faro, região do sul do país. Depois emprestado para o Nacional da Madeira, minha querida Madeira. Não vale dar risada agora. Mas eu rio, né? Eu peço para não rir e sou eu que dou a risada. Mas no Nacional, o Kaique jogou muita bola. No Farense também. O Sporting está negociando o goleiro reserva, João Virgínia, vai embora. Traz o Kaique Pereira, 23 anos, para ser o reserva, o substituto imediato do Rui Silva, português, da seleção. É reserva na seleção, o Diogo Costa do Porto é o titular, o Rui Silva é o
suplente imediato, mas é o Sporting olhando para o futuro, mas também para o presente, porque o Kaique é bom jogador, só não jogou mais no Palmeiras porque o Carlos Miguel, apesar ali de uma falha ou outra, é indiscutível com o Abel Ferreira. Foi, ontem o Carlos Miguel pegou muito, cara. Nossa, aquela defesa que ele fez com o pé assim, ó, ontem. Foi. Putz. Eu acho que essa tava impedida, não tava? Ele Mas teve não- duas que teve. Isso. Teve duas. Mas, sim, inclusive, o jogo tava 0-0. Exato. Tem um comentário aqui, ó, do Gigrando, no nosso chat. Ele falou assim, ó, o Palmeiras precisa, de certa forma, de contratar um goleiro mesmo. O Lomba não vai ser para sempre também. Verdade, né? O Lomba tá com uma idade elevada, tem contrato, se não me engano, até o final desse ano do Palmeiras. Pode ser uma transição ali para um goleiro reserva, Bem. né? Tem essa questão. Exato. E o Carlos Miguel não, né? O Carlos Miguel, sim, é jovem. Achei pouco 4 milhões de euros pelo Kaique, eu achei bastante. O Palmeiras não pagou 5 no Carlos Miguel? 5 milhões de euros? Milhões de euros. Cara, 4 milhões de euros no teu terceiro goleiro, eu acho que é uma boa venda. Eu achei que, eu confesso que... Eu acho boa venda. O Bruno Andrade já completou o comentário dele, a informação. Eu achei que ele ia chegar com status de titular no esporte, mas é para ser a segunda opção, né, Bruno Andrade? Mas ele é um goleiro muito promissor. Na última temporada ele esteve emprestado ao futebol português e demonstrou bastante ser um cara muito promissor mesmo. É isso, vem para ser reserva, mas o Rui Silva no Sporting, essa temporada, final da temporada passada e nessa temporada já que começou agora, falha vez ou outra e aí coloco em causa a titularidade dele. Por isso acredito que ao longo da temporada o Kaique seguramente vai ser testado e a briga vai ser boa. Não acredito de todo que ele assuma a titularidade já nessa temporada. Agora, se calhar na próxima, vai dar briga boa. E só para fechar essa questão de goleiro, perguntei aqui se há algum tipo de pré-contrato ou extensão de renovação de contrato automática com o Bruno Bertinato, o que me falaram não. A negociação foi pura e direta, contrato até dezembro. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador mais tempo, vai ter que sentar do zero, conversar, oferecer novo contrato, novos valores, entre outras questões. Ou seja, negociação, contrato somente até dezembro. E o Palmeiras não paga nada, tá? Paga para o jogador, não paga nada para a Portuguesa, por exemplo. Boa. Júnior Oliveira falou que chegou agora. O que eu perdi até agora? Pô, perdi muita coisa, hein? Já falamos Nossa. do Tiquinho, já falamos do Martinelli, já falamos da festa da despedida de solteiro que o Felipe foi. Já falamos do Gustavo Gomes, né? E a gente vai falar agora do Alan. Ó, Palmeiras não vai pagar a multa do Luiz Henrique, mandou o Rodrigo. Te falar, essa oportunidade é boa, viu? Será? Aqui não é informação, não, é opinião. É opinião. Tá bom. vendendo. Eu vi nos bastidores ali um movimento que o Palmeiras talvez não traga uma reposição pro Alan. Mas se eu tivesse na condição ali da Leila Pereira, do Anderson Barros, eu iria dar carga no Luiz Henrique. É mesmo? Tá maluco? O Luiz A Henrique... gente vai falar Então, sobre ó, isso também. Então vamos por partes, Tá. então. Antes de chegar nessa história do Luiz Henrique ou de um futuro avanço no mercado. Primeiro, como é que tá a situação do Alan Elias? Bruno, eu vi no final de semana você falou de valores, falou de novas propostas. Isso já está oficializado? Qual que é a informação agora, né? De segunda-feira, meio-dia. Sim. Meio-dia do Brasil, 16 horas, 4 horas de Portugal e, consequentemente, também do Reino Unido, especialmente, claro, Inglaterra. Ainda não há oferta oficial, os tais 40 milhões de euros, pelo menos. Lembrando aqui, e justiça seja feita, na sexta-feira a gente mergulhou bastante nessa negociação. De sexta para sábado para mim, né? Mas, enfim, noite para vocês, de sexta-feira, Daniel Bocato, Francisco De Laurentiis, André Hernan, e eu pude ajudar um pouco, enfim, mais com informações extras. O Palmeiras avisou ao Manchester City o seguinte: eu não vendo abaixo de 40 milhões de euros fixos. Essa foi a mensagem que o Palmeiras entregou para o Manchester City na sexta-feira. Porque de quinta para sexta, o Manchester City chegou, estava disposto a oferecer um valor inferior e o Palmeiras claramente disse que não. Lembrando, inicialmente a ideia era não vendo, não quero, não vou vender. Depois que o City pressiona um pouco mais, começa a colocar ali valores interessantes, o Palmeiras fala o seguinte: olha, se calhar eu vendo, já não é assim tão intransferível, mas eu quero um valor significativo, eu quero um bom valor. E passou essa mensagem dos 40 milhões de euros fixos. E no fim de semana, nas conversas entre City e Palmeiras, mas sobretudo entre City e representante do jogador, o City passou a mensagem: eu topo, eu vou oferecer 40 milhões de euros fixos e mais, há a possibilidade de um incremento, um valor extra por bonificações. Me explicaram que dificilmente passa dos 5 milhões de euros, então se a proposta chegar, das duas uma, ou 40 fixos, e aí é bola para o Palmeiras responder sim ou não,
ou há essa possibilidade de 40 mais 5 objetivos ali, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, no caso, metas por objetivos atingidos, ou seja, o Palmeiras sabe o quanto precisa para receber, o City sabe quanto precisa para pagar e topou. Mas falta o preto no branco, falta a papelada, falta a proposta oficial, que por enquanto não chegou. O que me explicaram também do lado do Manchester City é que, avaliando os nomes para essa posição, que o Alan Elias tem um melhor custo-benefício. Ou seja, sim, é um valor significativo, 40 milhões de euros, mas se fossem contratar um jogador na Europa com as mesmas características, o valor seria maior. A ideia, então, é olhar para o futebol brasileiro, olhar para o futebol sul-americano. A polivalência dele é fundamental. Aliás, o Abel, pós-jogo de ontem, vitória contra a goleada contra o Vasco, o Abel destacou bastante essa polivalência do Arthur Elias pelo corredor, podendo puxar um pouco mais para o meio. Escutei a mesma coisa do pessoal do City, essa polivalência, a idade, a valorização. Jogador que já tem rodagem, ou seja, não vai chegar como, por exemplo, chegou outros jogadores ao futebol europeu que chegam no futebol brasileiro, com pouca rodagem. O Alan Elias não, tem muita rodagem e o City quer um jogador por imediato, não quer correr o risco de contratar o jogador e depois ter que emprestar ou contratar o jogador e colocar no time B. O Alan Elias é para chegar, não diria para ser titular, mas assim, brigar por espaço. Alguém que já tenha rodagem em alto nível, ou pelo menos em grandes competições, leia-se Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras. Veremos. O dia ainda está na metade para a gente aqui na Europa. Veremos se até o fim do dia de hoje o City oficializa essa proposta, que, lembrando, nunca será abaixo de 40 milhões de euros, porque nisso o Palmeiras ganhou a queda de braço. 40 milhões de euros, hoje mais ou menos 240 milhões de reais na cotação atual. Perdão a redundância aí. Mas importante também o que o Bruno traz, que é para agora, então não tem aquela ideia de repente fechar uma contratação. Não, para agora, totalmente. Agora. Quem paga 40 milhões de euros não vai querer deixar o jogador por aqui, né? Até porque o Alan tem 22 anos já. E se vocês forem analisar, eu não tenho aqui de cabeça os números, mas acho que o Bocato, o Chico, a galera que está por trás aí, ou até mesmo vocês dois, parte fixa vai ser a maior venda da história do Palmeiras. É bem verdade que o Endrick depois cumpriu objetivos e passou dos 40. O Estevão, se calhar, a mesma coisa. Mas eu acho que 40 fixos vai ser a maior. Acho que o Estevão bateu 60, não bateu? Estevão acho que chegou a 60. Vou pesquisar aqui também. Não. Fixo de cara já não? Acho que não. É isso que ele está querendo dizer, por exemplo. Eu entendi. 70 milhões de euros, aí 40 fixos Eu entendi. O Estevão já passou de 40, seguramente. Eu só não me recordo agora se no primeiro momento, assim que assina o contrato, se já passava de 40. É que nessa de custo-benefício dá para entender, porque é o jogador que ainda está no mercado aqui brasileiro. O Abel ontem até fez a comparação com o Pedro Neto, não foi, Bruno? Que ele falou assim, vejam, por exemplo, o Pedro Neto. Que inclusive ele falou que era jogador dele, né? Não sabia também. No Braga, ele lançou ele no Braga, depois ele roda bastante. Aliás, o Pedro Neto já rodou bastante. Se você for olhar o currículo dele, é um jogador que rodou muito. E é jogador hoje para 100 milhões de euros, eu concordo. Não que eu aceite os 100 milhões de euros, mas o mercado europeu hoje exige 100 milhões de euros para jogadores com as características do Pedro Neto. Como é o Savinho. Sim. Savinho não é isso que vai bater? É um valor muito alto. Mas, enfim, a gente estava nessa conversa e o chat quer saber, Bruno, se o Palmeiras se movimenta para repor caso a negociação do Alan seja confirmada. Assim, hoje, dia 24 de agosto, e lembrando que o mercado no Brasil não fecha tão cedo como fecha aqui na Europa. Os principais mercados aqui fecham na primeira semana de setembro. O Brasil continua, eu vou dizer o hoje, mas depois, evidentemente, que a gente vai apurando e avaliando dia a dia se muda ou não muda. No Palmeiras, a conversa é a seguinte: recebe 40 milhões de euros e aposta no John Arias. Na cabeça do Abel, na cabeça do Palmeiras, o substituto do Alan Elias já está no elenco e esse jogador é o John Arias, que também custou o que custou, das maiores contratações, no valor, evidentemente, da história do Palmeiras. Isso não significa que empresários, intermediários, sabendo que o Palmeiras tem 40 milhões de euros agora em caixa a mais, muita gente vai bater a porta oferecendo o jogador, ou para transferência em definitivo, ou para empréstimo com opção de compra, vão chover opções. O Palmeiras tem nomes avaliados no mercado naturalmente, mas num primeiro momento, a ideia é apostar no John Arias para essa posição do Alan Elias. E se porventura vierem gastar, o que me explicaram é, no máximo ali 10, 12 milhões de euros, ou seja, um quarto do valor do Alan Elias. Ou seja, eu não vou dizer que é impossível,
eu vou dizer que é improvável e quase que inviável falarmos de Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é 40 milhões de euros, amigos, ou que seja 35 com desconto. O Palmeiras não vai vender um jogador por 40 para contratar outro de 35, 40. Não é a filosofia do Palmeiras nesse momento. Quem Isso. você prefere? Luiz Henrique ou Alan? Agora, Palmeiras. Não, eu acho que o Luiz Henrique é melhor. O Luiz Henrique é melhor. Então você pegaria essa grana do Alan Elias e investiria Não, no... eu pegaria essa grana. Eu acho que a questão do o Palmeiras, acho que tem aquela questão das metas financeiras e uma meta de vender 400 milhões de reais. E acho que ele não pode quebrar essa meta, sair torrando dinheiro porque vendeu um jogador. Inclusive porque o Palmeiras, como o Bruno falou, fez investimento alto no Arias. E a posição do Arias é ali pelo lado direito. Talvez o time até melhore. Talvez o time do Palmeiras até melhore com o Arias jogando pelo lado direito e com a equipe até mais equilibrada no meio de campo. Ou com o Maurício, ou com outro meio-campista, ou com o Felipe Anderson, que é um cara que foi um investimento alto e precisa jogar. Tem o Paulinho, então, pra mim, assim, eu acho Tem que... muita gente para Tem muita posição, gente. isso. Não é assim, ganhei 40 e já vou gastar mais 40. Ah, já vou gastar mais concordo, mas 50. é bom ter um jogador como o Luiz Henrique, Mas né? Seria bom, né? se a Claro ótica que seria. fosse essa, receber 40 e gastar 40, o Palmeiras nem vendia o Alan Elias. Exato. Exato. Se fosse pra contratar um que você não sabe se vai dar certo, você não venderia o Alan. Deixaria ele lá. Você tá vendendo porque você tem essa previsão e essa necessidade de vender. Então, me parece mais consciente você equilibrar o seu caixa. Necessidade ou o time veio com o Manchester City veio com a bala querendo contratar o Alan quis sair e não teve muita pra onde escapar? Aí é outra coisa também, meu querido. Tudo bem. Outra Pode coisa. ser, né? Pode ser. O Manchester City bater na porta não é qualquer um, entendeu? Não, mas aí você pode. Por 40 eu não vendo. Eu vendo por 50, por 60. Por quanto você... Aí eu não preciso vender. Agora, tem essa necessidade da venda, né? O Palmeiras... Eu iria atrás do Luiz Eu acho que o Henrique. Palmeiras Mas precisa que se vai manter ter equilibrado. que vai ter nomes sendo sugeridos. Volto a dizer, vai chover. Enquanto o mercado Isso é. estiver aberto, anote. Vai chover nome oferecido para o Palmeiras, o que é natural. Claro. O Palmeiras vai ter uma vaga a mais no ataque, por mais que tenha ali jogadores à disposição. Vai ter bala na agulha, porque o Palmeiras guarda uma parte, se quiser, tem ali já um budget para gastar. Meus amigos, seguramente vamos falar aí de muitos nomes interessantes para o Palmeiras sendo oferecido. É isso, e se essa negociação do Palmeiras com o Alan realmente se concretizar e o Palmeiras vender para o Manchester City por 40 ou 45 milhões de euros, não se iluda, não acredite em notícias falsas que você vê na internet, aquelas thumbnails chamativas, Palmeiras vai contratar Luiz Henrique, não vai. A grande verdade é essa. É o que foi dito no programa. Provavelmente o Palmeiras, o Abel Ferreira vai usar no Palmeiras naquela mesma posição ou o John Arias ou o Paulinho, e o Palmeiras não vai pegar um jogador de alto nível europeu, porque o investimento que o Palmeiras fez esse ano foi altíssimo. O Palmeiras deu all-in esse ano, contratou jogadores de altíssimo nível, caros, muito caros, porque esperava ganhar títulos. E o Palmeiras só vai terminar no verde esse ano, financeiramente falando, se ganhar títulos. Se o Palmeiras não ganhar títulos esse ano, vai terminar no vermelho. E aí o bicho vai pegar, porque vai ter que vender mais jogadores. E esse valor do Alan de 40 ou 45 milhões de euros é uma proposta irrecusável. Não tem como negar. Então por isso o Palmeiras vai vender para dar um fôlego financeiro e também vender o goleiro Kaique por 4 milhões de euros. E acho que foi um bom negócio, porque o Palmeiras pagou 5 no Carlos Miguel. Então eu acho que foi um bom negócio. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gosta de ver notícias do Palmeiras, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí também, beleza? Tamo junto e até a próxima.